última obra da escritora e ativista estadunidense Bell Hooks está a caminho do público brasileiro. Hooks, que faleceu em 2021, é conhecida no país pela trilogia do amor. Agora, uma campanha de financiamento coletivo busca tornar possível a publicação de Questões de Classe, o lugar que ocupamos, livro em que a autora refletiu sobre as relações entre classe, raça e gênero a partir de sua própria experiência. O projeto é da editora independente Oficina Palimpsestos, de Belo Horizonte, e conta com tradução de Larissa Bontempi. O BDF Entrevista de hoje conversa com a tradutora sobre o processo de trazer o texto para o português, a atualidade do pensamento de Bell Hooks e como suas reflexões ajudam a entender as desigualdades sociais no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um BDF Entrevista. Eu sou a Aline Macedo e vou conduzir com muita honra, com muita alegria, essa conversa que com certeza vai trazer um quentinho para a nossa alma. Porque falar de Bell Hooks é também falar de uma pessoa que transformou, que nos ensina e que tem nos ensinado a transformar em palavras sentimentos que em algum momento esteve silenciado. Agora, o público brasileiro vai ter a oportunidade de ter a obra inédita Questões de Classe, o lugar que ocupamos, com a tradução da Larissa Bontempi e com a publicação da editora independente Oficina Palimpsesto. Larissa, seja muito bem-vinda ao BDF, muito obrigada. Oi, Aline, um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço pelo espaço. Imagina. Larissa, o público brasileiro conhece muito bem a Bell Hooks pela trilogia do amor, mas agora nessa nova obra ela traz um contexto de classe, um tema que traz ali uma situação de desconforto para muitos lugares, para muitas pessoas. Pode contar para a gente o porquê que é tão importante falar sobre um debate como esse? Primeiramente, abordando essa questão do desconforto, eu acredito que cause desconforto porque a maioria das pessoas não se questiona a respeito do lugar que ocupa na sociedade. Esse é um convite que ela faz reiteradamente ao longo do livro. E é importante falar sobre esse tema porque a gente está acostumado a ver a Bell Hooks falando sobre o amor, falando sobre feminismo, falando sobre as intersecções entre raça, classe e gênero, mas ela sempre tocou nesse assunto de um modo muito tangencial, ela nunca abordou esse assunto exclusivamente. Então, quando ela traz isso agora, é de extrema relevância porque ela nos mostra vários vieses e vários lados da classe que permeiam também a raça e o gênero, mas ela mostra, por exemplo, como a partir do momento em que uma pessoa negra ascende na classe social, por exemplo, ela não deixa de ser vista como uma pessoa negra, mas muda o lugar que ela ocupa na sociedade. Então, é importante, principalmente também para pessoas privilegiadas, lerem esse livro. Privilegiadas que eu digo, pessoas que saíram, né, das classes mais desprivilegiadas e foram, através do estudo, através da formação, através de outros contextos, ocupando outros espaços e que muitas vezes não se deram conta que já estavam ocupando esses outros espaços. É um assunto de extrema relevância, inclusive para o Brasil de hoje, para a gente discutir como que a classe permeia, inclusive, em espaços em que a gente acha que está todo mundo ocupando o mesmo nível social, mas na verdade não está, né? E ela traz a partir da própria experiência pessoal dela isso. Perfeito. E, Larissa, a gente consegue notar que esse é um livro que fala muito sobre a classe social. E esse é um livro que tem entrelaçado ali a classe social e o racismo. Você pode contar para a gente como que essa obra ela traz um impacto sobre o momento e o lugar que as mulheres negras têm na sociedade? O que a Bell Hooks traz no livro sobre isso?
Ela fala do debate, inclusive, eu acho que um pouco do desconforto, voltando à questão anterior, mas relacionando com essa sua pergunta, vem também pelo fato de que o debate que ela traz a respeito da negritude, principalmente das mulheres negras, é que as mulheres negras sempre ocuparam um lugar na sociedade de subalternalização, né? Um lugar muito subalterno. E mesmo quando a mulher ascende, por exemplo, ela mesma, que foi uma mulher que foi a primeira na família dela a ocupar a universidade, por exemplo, a frequentar, né, escolas, a ter um trabalho que não fosse de um espaço subalterno, como, por exemplo, a empregada doméstica ou a babá. Então, ela desmistifica um pouco isso de trazer para a mulher negra de que ela pode ascender na estratificação social através do acesso ao estudo, através do acesso a outras posições de trabalho, mas isso causa uma discussão relevante quando a gente pensa no feminismo, principalmente o feminismo branco, que universaliza a visão da mulher e se esquece que a mulher negra, por exemplo, ela sempre trabalhou. Enquanto a mulher branca sempre lutou para ter o direito ao trabalho, a mulher negra sempre trabalhou, mas em outros espaços e nos espaços de, é, de inferioridade social, né? Então, ela traz isso de uma maneira a mostrar pela experiência da própria mãe dela, porque ela foi criada num lar onde o pai dela era quem trabalhava. Ela foi criada nos anos 50, no meio oeste americano, segregado, então ela cresceu num lar negro e num bairro negro, mas de uma família trabalhadora. E tendo em vista as intersecções com o machismo também, a gente sabe que sempre foi dado ao homem esse direito ao trabalho, à emancipação através do trabalho. E a mãe dela tinha uma relação de muita dependência com o marido, né? Uma dependência financeira e uma dependência que causava outros níveis de dependência a partir disso, porque ela não trabalhava fora e se trabalhava era sempre nesse lugar da empregada doméstica, da babá. Então, ela traz a própria experiência pessoal da família dela para mostrar como esses desníveis ocorrem no macro, na realidade da mulher negra principalmente, né? E ela traz um chamado para as mulheres brancas entenderem a sua posição de privilégio e para perceberem que a desigualdade também ocorre nessa questão social e de classe, que a mulher branca, por mais que ela também não trabalhasse e que ela desempenhasse um papel conservador na família ali, no que era visto como uma família, né, o pai, a mãe, os filhos, desse sonho americano de construir uma família, a mulher branca ela ainda tinha um outro lugar na estratificação social em que ela podia ter direitos conquistados que a mulher negra não tinha, e ela tinha que lutar para além dos direitos que a mulher branca já tinha conquistado, né? Então, se tornar visível, né, essa diferença de classes, mesmo quando a gente fala entre mulheres. A gente tem esse contexto dentro do livro onde a Bel ela traz uma vivência ali, uma experiência muito grande da sua infância, da sua família, de como que era a sua vivência dentro da universidade, diversos aspectos a partir disso. Você trouxe essa relação da independência financeira. Tendo todo esse aspecto dos Estados Unidos, de como que era a experiência da Bel lá, fazendo uma relação com as mulheres brasileiras aqui. Você pode contar pra gente como que é a conquista dessa independência financeira, de chegar, de ter uma ascensão dentro das universidades, ter uma ascensão financeira, de não depender, não só em relação a questões financeiras, mas ter uma independência da própria vida. Pode contar isso pra gente? Eu acredito que essa emancipação financeira e essa emancipação enquanto indivíduo, que ela fala, né, enquanto pessoa, vem a partir do momento em que ela passa a frequentar a universidade mesmo. Porque ela, tendo crescido num lar segregado, assim como a maioria das pessoas negras no Brasil cresceram em bairros periféricos,
não ocupando os mesmos espaços que as pessoas brancas, e mesmo quando ocupavam, a gente sempre ouve esse discurso de eu era a única negra na sala de aula, eu era a única negra no meu cursinho de inglês, eu era bolsista, então eu era a única negra. E eu acho que no Brasil o que ocorreu é que nos últimos 20 anos, com as cotas sociais e raciais, você teve uma mudança, que é essa mudança que ela também percebe nos Estados Unidos. A partir do momento que o negro tem o acesso à universidade, né, o negro enquanto coletivo, que eu digo, né, mas principalmente falando da mulher negra, quando ela tem o acesso à universidade, ela acaba acessando outros espaços, que não são os mesmos espaços que ela teria direito antes, né, de acessar, mas além disso, ela conquista novas posições de trabalho. Por exemplo, ela pôde dar aula na Universidade de Yale, um lugar que era impensado para ela antes de ela acessar essa universidade como estudante, né? É, então, a gente passa a ascender e a conquistar essa emancipação também, não só pela nossa posição de trabalho e pelos lugares que a gente vai trabalhar, mas porque a gente também entende que a gente não depende mais de estar num casamento estável para ter uma estabilidade financeira. Você, com o seu próprio trabalho, consegue atingir essa emancipação, né? É muito importante para as mulheres negras, inclusive as mulheres brasileiras, né, entenderem que o acesso ao estudo dá essa emancipação para elas. E eu acho que o acesso ao trabalho fora desse âmbito informal e desse âmbito de subalternalização, né? As mulheres hoje em dia, elas conseguem, falando de novo, né, desse recorte da mulher negra, conseguem ter o acesso a trabalhos como, por exemplo, dentro do empreendedorismo ou dos estudos de gênero, elas conseguem não depender mais de estar em relações com homens para atingir essa emancipação. E mesmo quando elas estão em relações com homens, porque, né, a Bell Hooks não se coloca contra essas relações, mas ela entende que é importante a mulher ter a sua própria fonte de renda, né? Então, ela bate muito nessa tecla de não ser dependente de um provedor, mas sim a pessoa que também provê pela, pela economia da casa, né? Economia do lar. Perfeito. Você trouxe a questão das cotas. Hoje, dentro das universidades, graças às cotas, muitas mulheres, muitas pessoas conseguiram ter esse espaço dentro da universidade, o que seria lido como uma igualdade, igualdade de gênero, igualdade racial ali dentro das universidades. Só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, essa inclusão que seria igualdade de inclusão, ela falta. O que Bell Hooks fala dentro dessa questão de classe, que a gente poderia debater dentro de inclusão no mercado de trabalho? A Bell Hooks, assim como outras pensadoras do movimento negro, principalmente também no movimento brasileiro, né, como Lélia Gonzalez, como a Sueli Carneiro, elas vão falar, e principalmente a Bell Hooks nesse livro, ela vai abordar a universalização da branquitude e um pouco do que a Cida Bento também traz sobre esse pacto silencioso que existe entre a branquitude e abordando também aspectos como, por exemplo, se a mulher chega a frequentar uma universidade e a ter uma outra chance de ocupar outros espaços de trabalho, ainda assim ela vai ser menos remunerada que a mulher branca e ainda assim ela não vai receber o mesmo tratamento que a mulher branca, né? Ela vai ter que se provar muito mais, ela vai ter que estudar muito mais, ela vai ter que, ainda que ela consiga ocupar esses espaços, ela vai ter que demonstrar muito mais os seus conhecimentos e a sua capacidade, né, e a sua competência para estar nesses espaços, né, e o contraste que existe entre o tratamento que é dado para a mulher negra e para a mulher branca está nisso, assim, mas ainda assim ela demonstra que houve uma melhora, né, tipo, na nossa no nosso tratamento mesmo, inclusive na nossa autoconsciência, porque a partir do momento que a mulher também
passa a estudar sobre a sua condição enquanto mulher negra, enquanto uma pessoa negra, porque, né, existe essa intersecção entre raça e classe e gênero, mas a partir do momento que ela entende que essas intersecções elas não são indissociáveis, ela também passa a se posicionar muito mais e a questionar esse lugar que ela ocupa, né? Enfim, é basicamente indo por esse lado do questionamento e de entender que os tratamentos não vão ser os mesmos, por mais que ela chegue a ocupar esses lugares, né? Você trouxe Cida Bento, que tem aí agora que vai ter o prefácio o livro vai ter o prefácio de Cida Bento, que é uma grande ativista, uma grande pensadora do movimento negro, que faz a gente refletir sobre o papel da branquitude e do privilégio. Como que foi para você ter essa relação dessas duas obras, dessas duas mulheres maravilhosas dentro de uma só obra? Como que foi isso? Para mim foi perfeito, assim, porque tem alguns capítulos em que a Bell Hooks trata, né, da branquitude, inclusive ela fala do branco que não é rico, né, e ela traz um pouco essa visão do branco que por mais que ele não esteja em posições de privilégio social, ele se sente superior ao negro numa escala social, porque ele sabe que o fato de ele ser branco já dá a ele muitos privilégios e muitos acessos que o negro não tem, embora ele também seja pobre. Então, isso entra um pouco nessa universalização que a Cida Bento também traz na obra dela, e nesse pacto velado que a branquitude tem com relação a se proteger entre si, não é mesmo? Porque, como eu disse, o branco, por mais que ele saiba da sua situação social, ele almeja sempre alcançar uma posição social, né, ascender socialmente, e ele sabe que para ele é muito mais possível, ou se ele não sabe, ele nunca parou para questionar isso. Então, o livro também é um convite à branquitude que lê esse livro, para as pessoas brancas também questionarem o lugar que elas ocupam, mesmo sabendo que elas muitas vezes estão numa posição é, de igualdade social com relação a uma pessoa negra, né? Então é perfeito esse casamento, assim. Eu acho que a Cida Bento não poderia ser a pessoa mais indicada, assim, ela só poderia ser ela, a pessoa mais indicada para escrever esse prefácio, porque dialoga muito com a obra dela, assim, dialoga inclusive com esse posicionamento que ela tem de convidar a branquitude a se racializar, né, de perceber que ela é uma categoria racial também e que só o fato de haver esse pacto silencioso, né, entre as pessoas brancas, isso dá a ela muitos privilégios que a negritude não tem. Dentro do Bell Hooks traz ali um olhar não só aqui do Brasil, mas dos Estados Unidos também, falando sobre essa questão da branquitude, esse pacto que não é só nacional, não é só uma coisa que existe aqui no Brasil, mas uma coisa mundial. O que seria essa relação, esse pacto dentro da branquitude no Brasil e nos Estados Unidos? Eu acredito que nos Estados Unidos ela aborda a questão do sonho americano, né, e do branco saber que ele a partir dessa agenda neoliberal que tem se instalado, né, nos Estados Unidos, principalmente desde os anos 70, ela traz essa questão de que o branco acredita que pela meritocracia ele vai conseguir chegar lá, ele vai conquistar aquele sonho e que as portas estão abertas para ele, ele sabe que essas portas estão abertas. E no Brasil, o branco, e embora, né, o branco estadunidense ele saiba, né, disso, eu acho que ele tem mais certezas a respeito da sua própria condição racial do que o branco brasileiro, por exemplo. O branco brasileiro, embora também haja essa universalização de você considerar o ser humano como o ser humano universal sendo uma pessoa branca, eu acho que os debates raciais lá são muito mais contundentes justamente por causa da segregação que houve, né, no século XX e por causa do movimento pelos direitos civis, né? Então, por mais que o branco ele não aceite muito bem esses debates, né, principalmente o branco conservador, supremacista, ele
entende que ele é branco e que essas portas estão abertas justamente por causa da sua racialização, né? Essa racialização ela acontece justamente para segregar. E no Brasil essa segregação ela existe, mas ela é muito mais sutil, e não sutil no sentido de que a gente não vê, porque eu e você, sendo mulheres negras, a gente sabe pela nossa experiência que ela não é nada sutil, mas ela não é falada tanto quanto é lá. Então é importante também o brasileiro, né, principalmente a população branca brasileira, se colocar nessa posição de entender que ela é mais uma categoria racial, de que ela não é o ser humano universal e de que as outras é, pessoas racializadas, sejam negros, sejam indígenas, não são é, não devem ser excluídos, né, do acesso a todas como que eu posso dizer, do acesso às mesmas condições que o branco vive, né? Perfeito. Você disse sobre essa questão de ter uma compreensão sobre o nosso lugar, né? Que nos Estados Unidos é uma coisa muito natural que que a branquitude consegue ter uma percepção sobre o seu lugar de classe, trazendo para um contexto brasileiro e especificamente para o público negro. Bell Hooks sempre diz que o primeiro passo para a gente fazer uma transformação no mundo é a gente ter uma compreensão do nosso lugar dentro dele. O que seria um recado para as pessoas negras brasileiras, de entender qual é o seu lugar no mundo dentro de um país completamente racista como nós vivemos hoje? Eu acho que compreender o nosso lugar no mundo é compreender que, por exemplo, é, as cotas raciais, como a gente falou anteriormente, elas não são um favor, elas são um direito e são uma reparação, né? Compreender o seu lugar no mundo é estudar a sua história, porque uma coisa que a Bell Hooks traz muito no livro também é que, embora a branquitude saiba desse seu lugar social, ela fala de uma sociedade que também se esqueceu da própria história, se esqueceu dos anos de escravização, se esqueceu dos movimentos pelos direitos civis, e ela escreveu esse livro nos anos 90, em que esses movimentos pelos direitos civis eram muito recentes, tinham 30 anos, né? Então, é, ela fala mais, ela aprofunda essa questão da gente não se esquecer, né? E através da informação a respeito da nossa história, a respeito do porquê é que a gente vive essa segregação social e racial, e, e afirmar para nós mesmos que nada, nenhum dos direitos que a gente conquistou até agora foram favores dados pela branquitude, muito embora eu acho que paire nesse inconsciente coletivo branco e universalista de que é, é um favor. A reparação nunca é um favor, é um direito e é uma forma de nós conquistarmos um lugar que a gente foi perdendo, né, através dos séculos, primeiro com a escravização e segundo com a perda de direitos ao trabalho, depois da proclamação da República, a perda de direito à moradia, né? A gente sabe que as primeiras favelas surgiram por causa da perda de direitos à moradia. O negro livre, ele estava liberto da escravização, mas ele não tinha direito a morar nos mesmos espaços que a branquitude morava, e não era de interesse da branquitude que a gente vivesse nesses mesmos espaços. Então, entender a nossa história, entender que os nossos direitos são conquistados e não são dados, é um primeiro passo para a gente entender o nosso lugar no mundo. E outra atitude que a gente tem que ter para saber o lugar que a gente ocupa é não perder esse compromisso com os nossos, né? Não é porque você ascendeu socialmente que você vai se esquecer da comunidade onde você veio, que você vai se esquecer das pessoas que são como você e que você não vai de alguma forma contribuir para essas pessoas também ascenderem, porque a Bell Hooks traz um pouco essa questão da classe social entre negros que ascenderam e que também se esquecem desse compromisso, né? Perfeito. Você falou sobre morar em favela, sobre essa relação que a negritude tem.
quando a gente faz essa relação, olha para o que foi a escravidão e olha para o Brasil hoje, principalmente aqui em São Paulo, onde a questão geográfica ela é muito extremista, né? Hoje chegar no centro da cidade para muitas pessoas é realmente uma viagem, né? Gastar mais de 2 horas de transporte público ainda é uma questão de a branquitude e toda uma questão de classe que vive ali no centro e mais uma vez colocando os negros à margem da cidade, né? Colocando também a branquitude no centro, aonde a gente vai procurar emprego, aonde a gente vai procurar universidade, são sempre nos centros das cidades, aonde ainda está vivendo a grande parte da branquitude. Como que você vê essa relação do livro que debate sobre classe e a relação que a gente tem com as favelas hoje, que meio que a gente tem um contexto de viver em um novo olhar sobre a escravidão? Queria que você falasse sobre isso. No livro, a Bell Hooks traz muito a questão da gentrificação dos bairros. Muitas vezes podem acontecer épocas em que a branquitude, ela, por alguma questão de crise, por alguma questão que foge, né, a lógica que opera, né, o mercado, ela pode acabar tendo que ocupar os espaços mais periféricos, porque ela acaba não podendo mais acessar também as regiões centrais. Ela fala muito dessa questão também da especulação imobiliária, de como os preços vão mudando a caracterização dos bairros, né? E ela fala muito sobre como o negro é sempre expulso daquele lugar, expulso entre muitas aspas, mas né, essa expulsão que acaba acontecendo porque o branco vai ocupando os lugares e o negro vai tendo que se distanciar cada vez mais, porque ele já não consegue mais sobreviver naquele espaço, né? Como a nossa renda acaba sendo sempre menor que a do branco, o acesso a aluguéis, o acesso a morar em lugares mais centrais realmente fica completamente inacessível para nós, né? E eu acredito que isso está totalmente ligado com a escravização no Brasil, justamente retomando a resposta que eu dei anteriormente, porque a branquitude acaba ocupando esses lugares centrais e no Brasil, principalmente, assim, a partir do momento que a República foi instaurada, houve um projeto de embranquecimento, de trazer europeus para trabalhar aqui, de trazer europeus para ocuparem terras, né? No sul do Brasil você teve italianos, no norte você teve holandeses em algumas regiões ali do Nordeste, você teve também, né, nessa região sudeste, teve muitos italianos, espanhóis, enfim, trouxe-se muitos europeus para ocupar essas terras, em vez de fazer um trabalho de dar à população negra a possibilidade de viver do seu próprio trabalho, de cultivar a sua terra, e a partir do momento que você também tinha pessoas negras libertas ocupando as cidades e que elas não poderiam acessar os mesmos espaços que a branquitude, restou as regiões mais periféricas, né? E com isso também a gente vê que isso acarreta outras questões, que é, por exemplo, o acesso ao transporte, que você falou. As regiões mais periféricas nunca recebem o mesmo acesso, né, e a mesma qualidade de transportes, né, até porque a branquitude já tem condições melhores para adquirir automóveis, a população negra não tem, então ela depende do transporte público, mas o transporte público não é projetado para a população poder ir e vir, né, poder transitar com igualdade de conforto, né, e a gente vê que, por exemplo, os metrôs são sempre muito cheios, os ônibus são sempre lotados, e é sempre uma qualidade, numa qualidade assim extenuante, né? E isso não é à toa e não é circunstancial, né? É uma coisa assim pensada mesmo e projetada para não garantir esses direitos, né, de acesso.
Porque, por exemplo, no final de semana, talvez em São Paulo, a pessoa negra queira participar mais de eventos culturais na cidade, queira participar mais de coisas que estão sendo promovidas na cidade para acesso gratuito, né? Mas ele acaba não acessando, talvez, porque o acesso ao transporte também é muito difícil. Então, são coisas que uma coisa vai levando a outra e dificultando sempre o acesso da pessoa negra à moradia e à ocupação dos espaços urbanos, né? Essa semana eu escutei uma frase que me doeu muito porque eu também vim de uma comunidade exatamente da zona leste de São Paulo, que morar em favela, morar nos extremos é ir para dormir, é só dormitório, né? As nossas casas são dormitórios. Como que essa relação da nossa vida de atravessar a cidade, de passar horas no transporte público, mas ter que voltar para casa e descansar. E como você disse, às vezes a gente até quer ir para algum rolê, para fazer alguma coisa no fim de semana, mas é tão difícil passar horas durante a semana inteira no transporte público e ter que fazer isso no fim de semana. Passa a ser ainda mais torturante, ainda mais difícil e faz com que a gente continue nas nossas zonas, continue ali nos nossos locais, né, nas margens, como a branquitude tenta fazer constantemente desde a escravidão. Eu gostaria de saber como que Bell Hooks fala sobre essa relação de classe e favela, de moradia, das nossas origens, das nossas raízes. Ela aborda o racismo imobiliário, né? Tem um capítulo muito importante que ela aborda o racismo imobiliário. Ela fala dessa questão da gentrificação de certos bairros que começam a ser ocupados por uma branquitude que quer pagar por aluguéis mais baratos porque o seu bairro ficou muito caro e aí eles passam a ocupar bairros que eram majoritariamente ocupados por pessoas negras e famílias negras e a partir disso, né, o bairro acaba tendo uma ascensão, né, no valor imobiliário mesmo, e o negro acaba tendo que sair e acaba tendo que ocupar outros espaços. Mas, além disso, ela fala do racismo imobiliário no sentido também de, de o negro muitas vezes ascender, né, socialmente, e de receber sempre uma relação de desconfiança do espaço que ele está ocupando. Então, por mais que ela tentasse alugar apartamentos, por exemplo, no centro de um grande centro urbano, né, na zona central de uma grande cidade, ela sempre recebia respostas como desculpe, já foi alugado. E muitas vezes o apartamento ainda não tinha sido alugado, mas não queriam alugar para ela por ser uma mulher negra, por mais que ela já fosse professora universitária, por mais que ela já estivesse emancipada economicamente, não viam com bons olhos o fato de ela ser uma mulher negra e querer morar num lugar majoritariamente ocupado por brancos. E eu acredito que no Brasil isso tenha diminuído também. Eu acredito que hoje em dia já não é tão assim quanto era, sei lá, 20, 30 anos atrás, mas ainda acontece, né? Não deixou de acontecer. Então, a gente tem esses dois extremos, das pessoas que continuam vivendo em lugares marginalizados e que são cada vez mais empurradas para esses lugares de margens, principalmente falando, né, dos centros urbanos, e também das pessoas que, por mais que ascendam, elas nunca vão receber o mesmo tratamento ou nunca vão poder ocupar da mesma forma aqueles espaços majoritariamente ocupados por pessoas brancas, né? Eu não consigo traçar um paralelo exatamente com as favelas brasileiras, porque são outras condições que eles viviam nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos já houve a segregação institucionalizada, a realidade era que bairros eram majoritariamente ocupados por pessoas negras, porque esse racismo era institucionalizado, né? Aqui o racismo também é institucionalizado, mas eu acho que a relação de classe, ela passa também pela questão racial, mas a gente vê que as pessoas morando nas favelas, essa segregação ela foi
muito, ela foi um projeto, obviamente, mas ela não foi tão diretamente, e diretamente, e eu não diria conscientemente, né, mas ela não foi tão diretamente explicitada por lei, porque nos Estados Unidos havia leis que diziam, né, onde que o negro pode ocupar, que transporte que ele pode utilizar, qual igreja que ele pode frequentar, e aqui não, aqui as coisas foram se dando assim porque houve esse pacto mais velado, né, da branquitude que a Cida Bento traz na obra dela, né, que é essa universalização e esse inconsciente coletivo de que o pobre é negro e de que a cara da pobreza é negra e de que ela ocupa a favela porque já está dado assim, já está posto, né? E nos Estados Unidos houve essa institucionalização através da lei, né? Então é um passo muito diferente que se dá e é por isso que ela gosta de trazer também essa questão do racismo imobiliário, né? Você trouxe esse racismo institucional. Aqui no Brasil, a gente consegue ver como que a branquitude ainda está vivendo em cargo de poder e escolhendo quem é que sai ou não dentro das favelas, quem tem esse direito, e aí sim, como você disse, consegue ter essa ascensão, mas não é tão acolhida nos ambientes. E aí hoje trazendo sobre um contexto que aconteceu recentemente, não só aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também, essas desocupações, né? Aqui em São Paulo aconteceu há pouco da favela do Moinho, de tirarem essas pessoas de onde elas moravam, e isso mais uma vez foi escolhido por pessoas brancas, quem deve sair, quem deve ficar. No Rio de Janeiro, recentemente, quem deve morrer e quem deve viver. Como que a Bell Hooks consegue fazer essa relação dos cargos de poder dentro da branquitude, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Como você pode falar para a gente sobre isso? Eu acredito que ela sempre fala de um status quo e de uma opressão que ela chama de supremacista, branca, capitalista, e depois, com o passar dos anos, ela colocou também o termo heteronormativo. Então, ela diz que a supremacia branca, ela não está só no fato dessa lei segregacionista que houve, né, durante o período de segregação racial, mas que essa supremacia branca, ela está em todos os espaços, inclusive nessa questão dos espaços públicos que você falou, né, de quem decide as leis e de quem faz a lei ser cumprida e de quem fiscaliza, né, isso, né, e de quem tá operando para garantir que essa lei se mantenha assim, né, de que o status quo se mantenha assim. Então, ela entra muito em convergência com essa universalização da Cida Bento, mas ela ainda é um pouco mais, talvez, um pouco mais radical, né? Ela fala que para a pessoa negra conseguir combater essa opressão supremacista branca capitalista, ela tem que tentar mudar as estruturas mesmo, e para mudar as estruturas é só a gente acessando esses espaços públicos, e a partir do momento que você acessa esses espaços públicos, você tem outras pessoas decidindo exatamente o que você falou, né? Quem vai morar onde, quem deve morrer, quem deve viver, mas ela aponta muito para essa supremacia. Ela chama de supremacia não só a supremacia daquele conservador republicano que é sulista e supremacista branco e que defende, né, todo o histórico da segregação. A supremacia branca ela está em todos os espaços em que a branquitude decide e toma decisões, né? E onde a branquitude faz valer essas decisões. Agora contando um pouquinho sobre trazer esse trabalho, essa obra para o Brasil. Como que está sendo esse paralelo com a editora? Como que está sendo para você, uma mulher negra, olhar essa obra de forma tão profunda, de forma tão delicada, onde Bell Hooks traz ali a sua infância, a sua delicadeza e a sua força? Como que está sendo isso?
Primeiramente, para mim está sendo um privilégio, né? Enquanto mulher negra, poder traduzir uma pensadora que eu também já lia e que também foi basilar para entender a minha condição enquanto mulher negra. Eu sou muito grata ao Rogério Bettoni, que é o editor da Oficina Palimpsestos e é, me proporcionou essa oportunidade de trabalhar com esse texto, né? É, Ele é um editor muito comprometido com causas raciais e sociais, e sendo uma pessoa que trabalha já com o coletivo, essa publicação só vai sair graças ao financiamento coletivo, né, na plataforma Catarse. Então, ele, assim como a Bell Hooks, eu acho que ele é um dos exemplos, né, do que a Bell Hooks fala, de você entender o lugar que você ocupa e fazer o que você pode dentro desse lugar, né? E o que ele faz é chamar para o coletivo, assim como ela trabalha a emancipação coletiva, né? E não só a emancipação da mulher negra individualmente, do homem negro individualmente, mas do todo, né? Do coletivo, para que a gente tenha condições melhores de vida, né? E de acessos. Ele também pensa nisso. Então, é, a publicação tem o prefácio da Cida Bento, acompanha também uma publicação de ensaios escritos por mulheres negras e acadêmicas que discutem a obra da Bell Hooks e trazem, né, a discussão para um contexto mais brasileiro. É, e as embaixadoras também são mulheres negras, então toda a equipe, a revisão também foi feita pela Lívia, que é uma mulher negra. Então, todo mundo que está envolvido é uma mulher negra. E isso, para mim, é muito relevante porque mostra o poder da coletividade e mostra que nós todas estamos comprometidas com a própria mensagem que a Bell Hooks traz no livro, né, de uma coletividade e de pessoas que estão ocupando outros espaços que não são aqueles espaços subalternos, né? Então, para mim é de extrema relevância. Assim, eu, enquanto mulher negra, muitas vezes me vi no texto e não conseguia muito dissociar a tradutora da pessoa, assim como a Bell Hooks não consegue dissociar o seu discurso do seu eu, né? Ela sempre fala em primeira pessoa e fala a minha família, fala o meu bairro, fala a minha história, né? A minha experiência na universidade. Esse eu dela não é por uma questão de trazer um egocentrismo, mas eu acho que é por uma questão de trazer um espelhamento, né? E das pessoas conseguirem se projetar nela e entenderem que, assim como ela compreende o coletivo, ela só compreende porque ela faz parte desse coletivo, porque ela é uma dessas pessoas. Então, assim como é, eu tentava, de alguma forma, me afastar do texto para conseguir traduzir com mais, eu vou usar a palavra fidelidade por falta de palavra melhor, mas com mais fidelidade ao texto dela, né, e a mensagem que ela quer passar, mas ao mesmo tempo eu pensava, enquanto mulher negra, que eu também, de alguma forma, me incluo nisso, né, e essa trajetória dela faz parte da minha vida e faz parte da vida de muitas mulheres negras que vão acessar esse texto em português, né? E sobre esse livro, sobre essa mensagem, para quem não leu o livro ainda, mas está aí olhando e assistindo a gente, qual mensagem você poderia trazer de Bell Hooks que iria traduzir esse sentimento, esse espírito de Bell Hooks falando sobre classe, falando sobre a obra de classe, questões de classe, o lugar que ocupamos? Eu acho que a principal mensagem que ela traz, e daí é só lendo o livro para entender todos os exemplos e todas as nuances que ela traz para afirmar isso, é que enquanto a gente não questionar o lugar que a gente ocupa, a gente não vai ter uma transformação coletiva. Se cada pessoa, né, porque as experiências são individuais, mas elas também são coletivas, né? É o que eu falei antes, né? Só porque ela é uma mulher negra, ela entende a coletividade. Se ela não fizesse parte desse coletivo, ela não poderia falar em nome dele também, né? Mas eu acho que a principal mensagem que ela traz é exatamente essa, assim, de você entender
o coletivo do qual você faz parte e entender a posição que você ocupa, tanto em questões raciais quanto em questões sociais e em questões de gênero também, porque homens negros ocupam uma posição muito diferente na escala social do que uma mulher branca, por exemplo. Muito embora o machismo afete a mulher branca, mas a gente sabe que socialmente, e em se tratando de questões de classe, o homem negro ele ocupa um outro lugar, né? Ela fala muito dessa questão de que a raça e o gênero eles não são eles não se alteram, né, dentro da estratificação social, mas a classe ela é muito mutante, muito cambiante, de acordo com o espaço que você ocupa, você está também ocupando um lugar social diferente, né? Se você para questionar isso, e questionar quando ela fala é pensar criticamente, né? Pensar no sentido de, ok, que lugar que eu ocupo aqui, sendo uma pessoa que estudou na universidade e em detrimento não, mas em comparação a uma pessoa negra que não estudou na universidade, que lugar que eu ocupo em relação a ela e o que eu posso fazer para que ela também alcance esses novos lugares. Então, a transformação social só ocorre quando as pessoas param para se questionar, né? Assim como a negritude tem que se questionar, a branquitude também tem que se questionar a respeito dos próprios privilégios e pensar, certo, esses privilégios só foram alcançados porque eu tenho essa herança social que me vem é, é, privilegiando através dos anos, né, e através dos séculos. Então, o que eu faço com relação a isso? Que posicionamento eu tomo, né? Porque eu usei na tradução sempre o lugar que ocupamos, mas eu acho que é também saber o posicionamento que a gente toma, né? Esse Where We Stand do título vem muito disso, assim, de você saber o lugar que você ocupa, mas também de que posicionamento você tem com relação ao lugar que você ocupa, né? Porque você só saber o lugar que você ocupa não vai gerar essa transformação. Tem que haver também uma mudança no nosso comportamento, na nossa em fazer e fazer o que está ao nosso alcance para que essa transformação ocorra. Sim. Larissa, estamos encerrando. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade para falar com a gente de uma obra que é tão importante. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, espero que todo mundo leia o livro, independentemente de serem pessoas do meio acadêmico ou não, se essas questões de classe, raça e gênero te interessam ou te tocam de alguma forma, espero que essa leitura seja muito proveitosa e cause essa vontade de ter essa transformação social mesmo. Perfeito, obrigada. Eu que Bom, e o BDF de hoje está terminando. Muito obrigada por você que acompanhou a gente e até uma próxima.